Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que eu considero muito importante, que pode ser o diferencial para você conseguir a sua aprovação no Enem, que é a redação. A redação tem um peso muito alto, gente, então entender como funciona isso é muito importante. E para que você consiga ter um bom êxito, é importante que você treine possíveis temas. Então hoje eu vou trazer alguns temas que estão em alta no momento, que o pessoal está falando muito, isso é importante, e alguns temas que já são recorrentes de outros anos que as pessoas falam, mas que esse ano eu acho que estão com uma força maior e que podem vir a ser o tema escolhido para esse ano do Enem de 2021. Então você quer saber que temas são esses? Vem comigo! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham passado no SISU desse ano, pessoal que fez o Enem de 2020, que tenha conseguido êxito. Não desiste ainda quem não passou, fica atento na lista de espera, porque as listas de espera vão rodar, tá ok, gente? E principalmente se você for cota, se seu nome não saiu numa lista, espera a próxima lista, porque às vezes é o tempo de indeferir alguém e liberar a vaga para você sair na próxima lista. Então, gente, acompanha todas as listas, não perde nenhuma e fica atento, porque as listas rodam, principalmente cota. Beleza? Então, gente, é isso. Fica atento na lista e não desiste. Agora vamos começar o assunto Enem 2021, porque já está chegando, faltam menos de 3 meses. Então a gente precisa começar a falar um pouco sobre isso, e eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre Enem e falando também sobre a redação. Vai ter modelo pronto para que vocês consigam tirar a nota 1000, vai ter diversas coisas para poder ajudar vocês. E começando agora, eu vou dar alguns temas que estão em alta nesse momento. Então eu vou falar alguns temas que são recorrentes de alguns outros anos, que esse ano estão com mais força, que para mim eu tenho uma opinião especial sobre um tema. E 2 temas que estão sendo muito pesquisados agora, que está sendo muito falado, então possivelmente pode ser que eles estejam ou na forma presencial não, né? Perdão, na forma escrita ou na forma digital, que vocês vão ter que ir lá, né, fazer no computador. Então, provavelmente podem ser 2 temas diferentes, ou não, eles podem aproveitar, já que a prova vai ser a mesma, eles podem aproveitar, vai ser tudo no mesmo dia, mas levando em consideração que eles podem colocar temas diferentes para digital e para escrita, mesmo sendo no mesmo dia, mesmo sendo a mesma prova, pode ser que tenha essa diferença, então a gente prefere não arriscar, então vamos treinar diversos temas possíveis que possam cair. Mas antes da gente começar, gente, eu já vou pedir aqui, ó, como é de praxe, para você, ó, curtir aqui, ó. Vou voltar com os 2 segundos, 2 segundinhos para vocês curtirem, vamos lá. Curtiu? Isso aí, agora você se inscreve no canal, porque para você é de graça, mas para mim vai ajudar muito no crescimento. Ativa também, gente, o sininho para que vocês recebam todas as notificações assim que eu postar. Isso vai ajudar muito vocês a saber as informações com antecedência e vai levar vocês na frente, ó, de muita gente. Isso ajuda muito, hein? Então, ó, curte, comenta, compartilha, manda para todos os amigos, se inscreve, ativa o sininho e vamos começar. Pessoal, eu estou trazendo hoje 5 possíveis temas que podem cair no Enem 2021 na redação. Então é legal que vocês pesquisem sobre esse tema para que vocês tenham argumento, para que vocês tenham embasamento do que falar. Porque a redação não é só você ler aquele texto que está lá e fazer, porque você precisa ter algum contexto histórico, quem sabe, né, para você fazer uma citação também. Você precisa ter informações, dados é ótimo, né? Ter dados estatísticos sobre aquele assunto, porque é legal você saber isso para que você possa embasar o seu texto. Eu, por exemplo, no primeiro parágrafo, gosto de colocar sempre dados estatísticos sobre aquele assunto. No segundo parágrafo, eu gosto de fazer citações de pessoas importantes que falam sobre aquele assunto. Então, gente, sempre tenha citação sobre educação, sobre tecnologia, sobre violência, sobre tudo, gente, sobre tudo. Tenha sempre uma citação sobre tudo. Grava pelo menos uma citação de várias pessoas, entendeu? Grava uma da Clarice Lispector, uma de Nelson Mandela, uma do Steve Jobs para tecnologia. Então grava sempre uma citação de cada para que você tenha um embasamento ali, para que você tenha repertório. E sempre procura, por exemplo, eu vou falar sobre alguns temas aqui. O primeiro tema, já vou entrar com ele agora, que seria o CAPES na formação do professor da educação básica. Então, o que seria isso? Você precisa pesquisar qual a influência que o CAPES tem, porque o CAPES ele é muito conhecido com esses programas de pós-graduação, iniciação científica, tem o PIBID, tem o PIBIC, mas ele também tem um programa de
de continuação de professores. Então tem muita coisa que o CAPES ele também faz, tem muitos programas que o CAPES faz, inclusive esse na formação do professor da educação básica. Então, assim, é importante que vocês pesquisem sobre esse assunto, entendam sobre ele. Vocês não precisam virar expert, vocês não vão fazer um mestrado, uma dissertação, uma tese de doutorado em cima desse assunto. Não, mas vocês precisam saber pelo menos alguma coisa sobre aquilo para você ter repertório e ter embasamento do que falar. Ah, mas eu vou ter que gravar tudo? Não, gente. Faz uma redação de cada tema e aí você vai e depois você fica relendo a sua redação antes de chegar na prova. Faz outras redações. Por exemplo, ano passado foi sobre os estigmas de doenças mentais, se eu não me engano. Eu fiz a prova e não lembro, né? Os estigmas de doenças mentais, sendo que eu fiz uma redação sobre ansiedade. Então, assim, a ansiedade é uma doença também que tem um estigma muito grande em cima dela. Então, teve um professor que até que falou assim, a gente vai falar sobre ansiedade, mas a gente não está falando sobre as doenças no geral. Aí eu pensei, e se eu fosse falar? Acabei fazendo uma redação que era o tema do Enem. Então, assim, é importante que vocês façam isso para que vocês entendam como funciona toda essa questão. Então, como eu já falei, o primeiro tema que eu acho que é um tema que pode cair, não é um tema que tem tanta força assim, mas que pode cair, que é legal vocês treinarem, porque é um tema chato. Então eles podem colocar. A gente sabe que não pode ter tema polêmico. O Bolsonaro já disse que não quer, não pode botar polêmico, não pode falar sobre governo. Então, desmatamento, acho que a queimada da Amazônia, descarta, gente, porque por mais que seja importante falar, ele já falou que não quer polêmica, então não vai ter. A gente sabe que o MEC tá ali malcomunado com ele e tudo mais, então não vai poder ter esse tipo de conteúdo. Então, desmatamento, qualquer coisa do tipo que seja polêmica, que seja contra o governo, não vai cair. Então foca nessas coisas, que eu acho que a educação está um pouco em foco nesse momento. Então, para mim, esse é um tema que não é muito forte, mas pode cair, que é o CAPES na formação do professor da educação básica. Então, é legal vocês pesquisarem sobre isso. Um segundo tema que pode cair também, que eu acho que é um pouco mais forte do que esse primeiro, é a alfabetização na infância. Porque, gente, a gente sabe que a gente tem um número de analfabetos grande, semi-analfabetos, e aí a gente já vai entrar no terceiro tema, porque para mim é mais importante ainda, não está num grau de importância, tá? Eu tô falando para mim. Mas assim, alfabetização na infância, a gente sabe que a gente tem muitos analfabetos, a gente está vendo aí agora essa questão das pessoas correndo atrás, às vezes com 60 anos, 70, 50, indo para se alfabetizar, porque agora o acesso está um pouco melhor, a gente tem aí o EJA, né, que é a educação de jovens adultos, que está possibilitando pessoas mais velhas voltarem a estudar num horário mais acessível, de forma mais acessível, entendeu? Então eu acho que agora está um momento legal para isso, e as pessoas estão procurando mais depois da sua aposentadoria, né? Depois de ter os filhos, as pessoas estão procurando mais. Então é legal a gente falar sobre essa questão da alfabetização na infância e da evasão escolar, porque acontece essa evasão, por isso que as pessoas abandonam o estudo, né? Então é legal a gente entender como funciona isso, pesquisar sobre isso, dados. Tantos por cento no Brasil são analfabetos, então sei lá quantos abandonam até tantos anos de idade, tantas pessoas são impedidas de estudar pelos pais. Então assim, é legal você ter um pouco desses dados, não precisa se aprofundar tanto, mas ter um pouco desses dados para você ter embasamento para montar a sua introdução e falar o que é esse assunto, porque você precisa explicar o que é esse assunto na introdução. Vem com dado estatístico no primeiro parágrafo de desenvolvimento. No terceiro parágrafo, é sobre educação. Cita alguém, algum filósofo, algum educador, Paulo Freire, com alguma frase sobre educação, desenvolve aquilo e depois conclui. Então, assim, sua redação vai estar pronta. Então, assim, é legal você ter esses repertórios em mente já, entendeu? Coisas que podem cair. Então, sobre isso, alfabetização na infância e evasão escolar. É importante também. Não que ele realmente seja mais importante que o primeiro, mas para mim, em grau de importância, assim, em grau de que pode vir a cair, para mim, nesse momento, ele pode ser algo mais focável, entendeu? Focável. Mas é isso. O terceiro tópico, para mim, que é mais importante do que esses dois, seria o analfabetismo digital. Principalmente na prova digital, gente. Pode vir a cair, mas na presencial também, que eu acho muito importante, principalmente nessa pandemia.
A pandemia pode estar acabando aí, a gente pode estar no fim dela com a vacinação, ano que vem todo mundo vacinado, tranquilo, espero eu, né? Pode ser que não, mas espero que sim. Então, o que ficou muito em foco foi essa questão do analfabetismo digital. O que é analfabetismo digital? Pessoa que não sabe escrever, portanto não pode ter Facebook? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Analfabetismo digital são aquelas pessoas que não têm noção de tecnologia. Elas não sabem o que fazer. Isso teve muito agora nessa questão da pandemia por conta até do auxílio emergencial, o Caixa Tem, que era só você instalar um aplicativo, cadastrar e fazer tudo por lá. As pessoas não tinham noção de como fazia isso e elas só podiam resolver as coisas pelo Caixa Tem, que era o aplicativo da Caixa, e elas não conseguiam, elas lotavam filas, eram filas quilométricas para resolver às vezes uma coisa que era só você entrar no aplicativo, apertar um botãozinho e acabou. Isso é muito por conta do analfabetismo digital. E o Brasil, no ranking, ele está muito alto, porque o ranking ele analisa várias questões. Então o Brasil está num ranking, entendeu? Está lá em cima nessa questão do analfabetismo digital. Então eu acho importantíssimo. Para mim ia cair isso ano passado, eu tinha para mim que ia cair isso, ou alguma coisa relacionada à depressão, ansiedade, para mim era o foco, tanto que foi o que eu mais fiz, eu consegui meio que acertar o tema no passado. Então, assim, é importante vocês focarem um pouco nisso, eu acho muito importante focar um pouco nisso do analfabetismo digital, porque para mim tem uma força grande aí nesse próximo Enem. E agora, gente, são os dois últimos tópicos que as pessoas têm procurado muito e é um tema que são temas que têm crescido muito na busca e que realmente podem vir a cair. Um deles, para mim, não, mas um sim pode vir a cair. Que o primeiro é gênero neutro. Está se falando muito sobre isso, porque gênero neutro não é uma língua oficial, mas é uma língua adotada por pessoas não binárias, que não se identificam nem com um gênero nem com o outro, por mais que não seja uma língua oficial. É uma forma delas se identificarem e se reconhecerem melhor. Então, assim, gente, se você conhece uma pessoa não binária, por mais que não seja uma língua oficial, não custa para que a pessoa possa se sentir bem. Ela já se sente tão deslocada da sociedade. Qual o problema da gente usar o gênero neutro para essas pessoas? Ninguém está mandando você usar o gênero neutro para todo mundo, não. Então vamos botar um pouco a mão na consciência também e parar de reproduzir discurso que a gente ouve na internet. Ah, porque é isso. Não. Vamos estudar um pouco. Então, assim, o gênero neutro ele não é uma língua oficial, não tem nada assim documentado e tudo mais. Então, para mim, por mais que seja algo que esteja muito recorrente, eu não acho que eles vão focar muito no gênero neutro, mas é bom vocês estudarem para entender um pouco sobre isso, de onde veio, como veio e para que para que vocês possam ter um repertório caso precisem citar, beleza? E agora, o último tópico, que para mim é um tópico muito importante, e que eu acho que pode vir a cair sim, porque nessa pandemia a gente viu muito isso, que é a questão do estigma social. Ah, Rô, mas ano passado já caiu o estigma. Sim, mas não quer dizer que vai cair um estigma social exatamente. Cai uma frase e você tem que fazer em cima daquilo. Então pode ser algo parecido com isso ao próximo. Se você souber sobre a questão social, o estigma que se tem, entendeu? Porque a pessoa pobre tem que ser assim, tem que ser assado, a pessoa rica só faz isso, só faz aquilo. São estigmas que são entranhados, a gente já tem aquela coisa já enraizada. Porque, por exemplo, pessoas que moram na favela, é tudo bandido. Pelo amor de Deus, né, gente? Em pleno século XXI, a gente ainda tem esse pensamento. Pô, vamos mudar isso daí, né? Não é assim que as coisas funcionam. Então, entender esse processo de favelização, como ocorreu, porque isso, ó, vem de lá de trás, isso é contexto histórico. Então, você já pode usar contextos históricos para poder falar sobre esse estigma que a favela tem. Principalmente pessoas pretas que são marginalizadas apenas por morarem em comunidades, em favelas. Então, assim, gente, é um tema muito amplo que se cair, gente, vai ter repertório para dar e vender, então acho muito importante pesquisar, porque se cai esse tema, ou analfabetização, ótimo, né? Analfabetismo digital é tema para tirar 1000. Então, gente, foca nesses temas, foca nisso, e estuda e procura repertório, gente, faz redação. Eu vou postar modelo pronto, vocês podem pegar o modelo e ir desenvolvendo em cima disso. Eu já vou postar com as preposições, com tudo que se pede lá nas 5 competências, porque tem palavras que é obrigatório usar, tá? Senão desconta ponto. Eu vou explicar as competências também depois para vocês entenderem melhor. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam treinar isso e treinem
para que vocês consigam 1000 na redação e consigam a aprovação de vocês. Mandem sugestão aqui do que vocês tenham visto e tudo mais, que eu posso fazer aqui, eu posso pesquisar e falar para vocês também. Então é isso, gente. Curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo. Se inscreve se ainda não se inscreveu até aqui, ativa o sininho e até a próxima.